espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos, versículo 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém? Podeis assentar. A ministração dessa tarde foi me passada para nós falarmos sobre ética. Aí vem a ética cristã, vem a ética ministerial, vem a ética na igreja, vem a ética também nos púlpitos. Então nós vamos falar um pouquinho de cada. A hora é bem curta, nós vamos resumir o tempo, resumir o assunto, mas nós vamos falar os principais assuntos sobre o que é ética cristã, ética ministerial. Amém? Depois eu vou falar do material que nós temos, que nós preparamos para os irmãos. A ética integra. Deixa eu falar aqui rapidamente, irmãos. Talvez alguém queira pegar logo, porque aí talvez você já acompanha, né, pastor? Eu preparei esse material aqui, é ética ministerial. Tá, irmãos? Esse material aqui é apenas R$30 e você já vai acompanhado com um certificado de participação dessa aula de ética ministerial. Então, quem quiser adquirir, pode também pegar e acertar depois no final, pagar no Pix, no cartão de crédito, de débito. Essa apostila está lá fora. Quem quiser, tá, irmãos? Está lá fora, já tem o nosso irmão, já pegou ali. Amém, irmãos? Glória a Deus. A ética integra os 6 sistemas tradicional da filosofia, ao lado da política, da lógica, da gnoseologia, da estética e da metafísica. O estudo da ética é muito amplo, envolve todas as áreas da vida. Pode ser geral ou específico. Um exemplo, existe a ética médica, existe a ética comercial e etc. Em todas as áreas existe ética. Ética vem do grego antigo etios, que quer dizer caráter, costume. É o conjunto de padrões e valores morais de um grupo ou de um indivíduo. Contudo, em filosofia, a ética ou filosofia moral vem do latim mos ou mores. É a disciplina filosófica que estuda os fundamentos da ação moral do ser humano, procurando justificar a moralidade de uma ação e distinguir as ações morais das ações imorais ou amorais. A ética procura responder a várias questões de âmbito moral, sendo as quais como devemos viver ou como devemos agir. Isso é ética. Ética é a ciência que nos ensina sobre o que somos obrigados a fazer, o que nos é permitido a fazer, ou o que somos proibidos a fazer. Essa palavra é do saudoso Antônio Gilberto, que disse isso. Mas Andrade também disse no seu livro de 1997, ética é o estudo sistemático dos valores e obrigações do indivíduo, da sociedade, do governo, do seu objetivo, estabelecer o que é certo e o que é errado. Isso é ética. O que é ética cristã? A ética cristã é um exemplo ou é um conjunto de regras,
de conduta aceita pelos cristãos, tendo por fundamento a palavra de Deus. Para os que creem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas, o certo ou errado devem ter como base a Bíblia Sagrada, considerada como regra de fé, infalível, de prática, conforme bem definiram Lutero e outros reformadores, e também a nossa CGADB também, como regra de fé. Paulo, exortando aos Efésios, demonstrou que temos que viver aprovando o que é agradável ao Senhor. Eu quero que alguém abra a Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 8 a 10. Paulo, exortando os Efésios, demonstrou que temos que viver aprovando o que é agradável ao Senhor. Efésios 5, de 8 a 10. Quem achou? Aleluia. Glória a Deus. Alguém achou, leia? Dez. Tá vendo? Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Temos que ser diferentes, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Isso é ética cristã, o que é agradável ao Senhor. Na ética cristã, o crente deve procurar conduzir-se de tal forma que antes de tudo agrade ao Deus do céu. Primeiro temos que agradar a Deus. Não é a nossa própria vontade, é a Deus. Primeiro temos que agradar a Deus, deixar as nossas vontades de lado para agradar o grande Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Segundo, visão geral das abordagens, ética à luz das Sagradas Escrituras. Diante disso, a sociedade sem Deus, materialista e hedonista, não tem referenciais seguros em que se possa confiar. O profeta Isaías bem traduziu esse fenômeno quase 1000 anos antes de Cristo, quando bradou em Isaías 5, versículos 20, dizendo: ai dos que ao mal chamam bem, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce o amargo. E isso nós estamos vendo nos nossos dias de hoje. As coisas estão, parece, virado o laço avesso da história. Desse modo podemos refletir sobre o posicionamento cristão perante as abordagens éticas a seguir resumidas. Vamos lá. Situacionismo é um meio termo entre antinomismo e o generalismo. O primeiro não tem regra nenhuma, o segundo admite regras gerais, mas não universais. Geisler cita um exemplo. Estamos obrigados a contar a verdade, por exemplo, somente se a situação exige. Se alguém quer ser assassino,
Pergunta: onde está a vítima? O nosso dever pode ser mentir, na página 53 de Geisler, sobre a conduta do ser humano de hoje. Se uma mentira for contada em amor, é boa, é certa. Em resumo, nessa visão, o certo ou errado depende da situação, em função do amor às pessoas. Mas se nós vamos lá para João 8, versículo 44, não existe falar mentira para o bem de ninguém. Porque Jesus disse para os fariseus: vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Pois eles proferem mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Cuidado com a mentira para tentar agradar alguém. Cuidado com a mentira. Cuidado que pode ser filho do diabo. A mentira, o mentiroso é filho do diabo. Posicionamento cristão. O situacionismo acaba sendo absolutista. Mesmo aparentemente usando o amor cristão como referencial para tudo, e generalista, visto que prega uma só norma, que abrangeria a maioria dos atos das pessoas. O problema é que muitos agem em nome do amor. Esse é o problema, agir em nome do amor, pecando contra Deus. Quando os anarquistas dizem paz e amor, usam o sexo como meio de tudo que vai fazer. O amor cristão não pode contrariar a Deus. O amor cristão não pode contrariar a Deus. Nós vamos para Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, olha o que diz. Eu vou ler para poder adiantar, mas irmãos, pode abrir aí, tá, irmãos? Gálatas, no capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicidas, bebedice, tudo isso, e coisas semelhantes a essas, cerca as quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não se pode achar que tudo é paz e amor por causa da vontade da carne. Cuidado com a vontade da carne, porque não herdarão o reino de Deus os que a tais fazem. Aleluia. Vamos lá, relativismo. Na ética relativista, não há padrão de comportamento, não há critério para que se diga uma coisa é errada ou certa. Isso é o relativismo. O certo ou errado dependem de sua subjetividade de cada pessoa, em cada época e em cada lugar. Torna-se um padrão para individualismo. Cada um tende a fazer o que achar que é certo. Dentro do relativista, um exemplo, ser homossexual, por exemplo, é uma questão tão opcional ou de opção pessoal. Isso não é pecado. Isso não é pecado.
É o que nós vemos aí em algumas denominações. E o posicionamento cristão? O cristão não pode ser relativista. O comportamento cristão como relativista, cada um faz o que melhor atende à sua própria vontade, é o que nós dizemos, as vontades da carne. É o que ocorria com o povo de Israel, quando estava sem líder. Em Juízes 17, e o capítulo também 21 de Juízes mostra, dizendo: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Andavam sem pastor, andavam sem liderança, não tinham liderança e faziam o que queriam, não tinham disciplina. E agora, o que a Bíblia diz para os que andam sem disciplina, andam fazendo ao que a própria vontade da carne aponta? Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 12 e o versículo 8. Hebreus 12, versículo 8, olha o que diz: mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Quem anda sem disciplina não tem pastor, não tem liderança, faz a própria vontade, não é filho de Deus, é bastardo. Cuidado para você não ser bastardo, seja filho de Deus. Tenha liderança. Se algum dia você quer ser líder, precisa ser liderado por alguém. Como você quer que alguém lhe obedeça se você não obedeceu a sua liderança? Aleluia, glória a Deus. Generalismo. Essa doutrina prega que deve haver normas gerais, mas não universais. Segundo ela, o que deve ser levado em conta são os resultados absoluta. O que importa é o resultado. Aleluia. Não podemos ter essa doutrina de generalismo. Tem relação com o que pregava o filósofo Maquiavel: os fins justificam os meios. Isso não pode acontecer. Precisamos ir pela Bíblia Sagrada. Os generalistas são utilitaristas. Só é certo que produz melhor resultado, mais felicidade ou prazer do que dor. Uma norma pode ser boa hoje e não servir amanhã. Depende da sociedade. Temos que ter cuidado para isso não entrar dentro dos nossos templos. Aleluia. Posicionamento cristão. O generalismo não se coaduna com a ética cristã de jeito nenhum. Pois para o crente em Jesus, não são os fins, mas que por mais absolutos que sejam, que indicam se uma conduta ou ação é certa ou errada. A palavra de Deus é a nossa regra de fé absoluta, é a palavra de Deus. Nós temos que basear a nossa ética na palavra de Deus, somente nela. Aleluia. O dever de todo homem é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Eclesiastes 12, versículo 13. A palavra de Deus não muda de acordo com circunstância ou resultados, não. Jeremias, ele disse, aleluia, Deus disse para Jeremias no capítulo 1, versículo 12, parte B de Jeremias. Aleluia, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus, ele disse para Jeremias: eu velo pela minha palavra
para cumprir. Jesus foi mais enfático afirmando: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia! O sal da terra e luz do mundo baseia-se nos princípios cristãos que não são nem de longe relativistas. São princípios que se fundamentam em critérios do Deus que é absoluto em suas leis. Jesus disse em Mateus 24:35: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras do Senhor não vão passar. Você pode ver que a igreja tem às vezes usos e costumes, vai passando, vai mudando, mas a palavra de Deus não muda. O que é dentro da palavra de Deus é desde o princípio, nunca vai mudar. Está dentro de nós como a igreja do Senhor. O que muda são os usos e costumes de épocas e pós-época, mas a palavra de Deus, ela continua. A doutrina bíblica, ela não muda. Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Todas as filosofias ou mensagens humanas podem perdurar muito tempo, mas um dia acabam passando, sendo substituídas por outras. Mas a mensagem de Cristo é absoluta. Ela não passa. Jesus não fez concessões ao relativismo, ao alguém está do lado dele ou está contra ele, ou você é dele ou você não é. Jesus, ele disse assim, olha, Lucas 11, versículo 23, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou você é dele ou você não é, ou você é de cima ou você é de baixo, ou você vai para o inferno ou você vai para o céu. Aleluia, a palavra do Senhor, ela não passa. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Hedonismo. Na ética hedonista, o critério norteador da conduta humana é o prazer. O hedonista não se preocupa com os outros. Se algo lhe dá prazer, isso é certo para ele. Daí porque em grande parte no mundo o critério hedonista predomina em muitas sociedades. Dessa filosofia deriva o comportamento libertino que domina os ímpios. Na ética hedonista não há preocupação com culpa, pecado ou convenção social. Posicionamento cristão. Na ética cristã é admissível e desejável o prazer, mas não qualquer prazer, e muito menos o prazer pelo prazer, ou prazer puramente carnal ou pecaminoso. O prazer tem que vir de dentro da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia, porém, condena. Aleluia, nós vemos aqui, no mundo há uma procura imensa pelo prazer. Há um chamado culto do prazer. Há cultos do prazer em estruturas econômicas, financeiras, de lazer, estão à disposição dos que vivem em busca do prazer. E muitas das vezes o prazer é o dinheiro. Então vamos fazer campanha campanha, como é que fala? De prosperidade. Para a prosperidade, que é o prazer do ser humano. A Bíblia, porém, condena exemplos à prostituição em qualquer de suas manifestações, bem como que tudo que se refere à concupiscência da carne. Tudo que é prazer da carne, que é a nossa própria vontade, a Bíblia condena.
Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 em diante, nós já lemos alguns versículos e você vê. Mas nós vemos lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 16 a 17. O que que diz lá? 1 João, capítulo 2, versículo 16 a 17. Se alguém achar, pode ler. Glória a Deus. Olha o que diz. 1 João, capítulo 2, versículos 16 a 17. Versículo 15, em diante. Não mesmo mundo, nem negará. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a dos olhos e a semente da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha só, viu? No mundo, o mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, pois o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois, aleluia, o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Pois o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Então a nossa vontade tem que ser baseada na vontade de Deus, não na vontade do mundo, não na vontade da carne. Aleluia. Vamos lá. A ética no culto. Meu horário está acabando, está terminando já. Mas vamos correr aqui. A ética no culto a Deus, no templo. Nosso objetivo é aplicar princípios éticos no campo espiritual, relacionando-os com o culto divino no templo. E como é a escola bíblica de obreiros e membros, então é para todos. A primeira coisa a ser dita sobre o assunto é que toda adoração requer de nós um preço a ser pago. Você não pode vir para o culto de mãos vazias. Eu vou para o culto só por ir. Eu vou para o culto só porque fica feio se eu ficar em casa. Eu vou para o culto só por um costume. Não é. Tem que ter renúncia. Adoração sem preço, sem renúncia, sem exigência, não é adoração a Deus. Aleluia. Nós vemos em 2 Samuel 24, versículo 24. Olha o que diz. Por preço justo te comprarei. Davi dizendo, porque não oferecerei nada ao meu Deus, holocausto nenhum a Deus, que não me custe nada. Eu tenho que oferecer a Deus um culto, tem que me custar alguma coisa. Aleluia, tem que me custar alguma coisa. Ela é bacandarai. Às vezes você vem para o culto e vai assim, eu vou lá cultuar, e às vezes chega no culto, aí conversa, bate papo, vai embora, nem sente a presença de Deus, bota a culpa no pregador, bota a culpa no pastor, bota a culpa na direção, mas você não vem entregar o verdadeiro culto ao Senhor dos Exércitos, precisa pagar o preço. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quantos vieram nessa tarde adorar ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Sempre existiram dois tipos de adoradores. Sempre. Os bons e os maus. Desde de Gênesis, por exemplo. Abel e Caim. Está lá em Gênesis 4. Judas e Maria. Está lá em João no capítulo 12. Ló e Abraão está lá em Gênesis no capítulo 18.
O assunto que vou abordar relaciona-se com o melhoramento do culto divino, sua ordem, decência, reverência e espiritualidade, especialmente no templo de Deus. Esse tipo de matéria é difícil para o articulista, porque leva alguém a pensar que ele é infalível e imperfeito, sendo que não. Exemplo de tudo que fala e escreve, não é assim. Pois eu também sou muito falho, também falhamos, nós somos todos ser humano, mas nós devemos estar sempre nos corrigindo o tempo todo, principalmente dentro da casa de Deus. É baseado nesse princípio que resolvi escrever sobre a desordem na casa de Deus, a falta de ética que ocorre no culto divino. Não é que eu seja um espelho, um exemplo, um perfeito exemplo. Também não me tenham como fariseu sectário, implicante, não. Trata-se do cumprimento que está escrito em João 2, versículo 17. O zelo da tua casa me devorará. O zelo da tua casa me devorará. Às vezes nós erramos também, mas o zelo da casa de Deus nos devora por dentro, porque nós queremos ver as coisas de Deus perfeitas para o Senhor. Precisamos disso. Todos os salvos têm uma parcela de responsabilidade na obra de Deus. E isso inclui a cooperação para a boa ordem no culto. A necessidade de que cada um sinta dores de coração, angústia e preocupação pelo estado de coisas. Por quê? Passa o culto divino em nossas casas de orações, em nossos templos. Atualmente, ou os irmãos acham que o que está acontecendo, está ocorrendo em nossos cultos, deveria ficar como está. Está tudo certo, está tudo correto. Não! Está na hora de nós darmos um basta em nome de Jesus. É através da oração, do jejum, da cooperação, é a providência de cada um de nós. É preciso pôr o termo às anormalidades que vem ocorrendo em todas as fases do culto, na maioria das nossas igrejas e congregações e ponto de pregação. Precisamos estar nos corrigindo. Olha a minha colocação. Nos corrigindo o tempo todo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Atitudes impróprias. No púlpito. Contar gracejos. Na plataforma do púlpito, usar vocabulários vulgares, não confundir essas coisas com ilustrações adequadas, tá? Falar gritando o tempo todo. Há crentes que não crentes que já deixaram de frequentar certas igrejas porque seus ouvidos não suportam o barulho, porque às vezes o som é muito alto da igreja. Lá na nossa igreja mesmo eu coloco o som já virado para mim, porque eu sou meio surdo, irmãos. Eu confesso que eu sou meio surdo, só que o pregador quer se ouvir. Então eu já coloco para mim não colocar mais alto que às vezes que eu já coloco para mim me ouvir. Saber que eu estou ainda pergunto se o pessoal lá atrás está me ouvindo ainda. Entendeu, irmãos? Então, assim, é uma coisa difícil. Às vezes colocar o microfone muito alto. E as pessoas às vezes saem do culto e às vezes não voltam mais. Senhores de idade não suportam principalmente. O barulho louco, constante às vezes. Fazer uma leitura bíblica para a pregação. Obreiros, pregadores,
fazer uma leitura para a pregação e nunca mais voltar para o texto. Acontece muito em nossos dias de hoje. E tem gente que ainda culpa o Espírito Santo, fala que o Espírito Santo está mandando falar outra coisa que não leu. Entendeu, irmãos? Isso é ética. Fazer uma leitura bíblica e nunca mais voltar para o texto que leu, tem que estar sempre no texto que leu. Emitir coaguete, fônicos, como irmãos. Vocês já viram, Jesus lá na Galileia. Quando fica em dúvida, uma pausa, indeciso ou dificuldade, quando lê mal, ao subir na plataforma, outra coisa. Estou falando sobre ética, ordem, tudo com decência e ordem. Ao subir na plataforma, a pessoa convidada a falar, não deve apertar a mão de todos. Quando você vai dar uma saudação, cantar um louvor, o pastor deu uma oportunidade, vamos ouvir fulano para dar uma saudação, ou cantar um louvor. Aí a pessoa está aqui com o microfone na mão, a pessoa está aqui, tem 10 pessoas que estão aqui pegando na mão de todo mundo. Pegando na mão de todo mundo. Não se deve fazer isso. O máximo que você entra aqui, a paz do Senhor, já pega o microfone. A saudação que você vai dar é para a igreja e para todos. Não perca tempo para falar a palavra de Deus. Não podemos perder tempo. O fato de ser convidado a falar ou cantar já dispensa o ato de apertar a mão de quem quer que seja. Ao chegar na plataforma, basta um leve aceno ou um aceno com a mão ou balançar a cabeça e pronto. Outro, não aplicar truques aos pecadores ao fazer apelo. Pessoas há por aí que hoje não vão mais em cultos, por causa do vexame sofrido em público por parte do pregador. Por falar em apelo, deveria ser feito estando os crentes tudo de cabeça baixa. E a pessoa vai falar o apelo, fica insistindo com a pessoa, insistindo com a pessoa, insistindo com a pessoa nunca mais volta na igreja. Cuidado com isso! Você pensa aí, às vezes a pessoa até vem por vergonha, mas não volta mais. E nem vai em outras igrejas com vergonha e com medo da pessoa fazer a mesma coisa. Não faça isso, irmãos. Quem chega à plataforma para falar, não deve usar de mecanismo para, como crentes, dizer: a paz do Senhor, irmãos. As irmãs dizem amém. Não, essa aí é para mim. De novo, 3, 4 vezes, repetindo os irmãos, para poder falar. Será que é para Deus mesmo ou é para Ele mesmo que Ele quer ouvir isso? Preste atenção com isso. Repetir várias vezes, isso não deve ser, não deve fazer. E repetir isso, e haja que eco para agradá-lo, e também caso expressões demais também quando vai pregar. Eu já vi uma pessoa pregar, a pessoa começa a pregar, aí fala: Jesus, aleluia, irmãos, aleluia, glória a Deus. Jesus estava lá na Galileia, aleluia, glória a Deus. Porque, irmãos, aleluia, glória a Deus. Aí começa aleluia, glória a Deus, fala mais aleluia, glória a Deus, que prega a palavra. Treina em casa em nome de Jesus. Vai para o monte, vai para o banheiro, fica em casa, mas treine antes de vir para o púlpito, para não fazer feio. Porque tem pessoas que não é crente, que quer ouvir uma palavra de Deus descendo do céu. Aleluia. Não dar oportunidades a desconhecidos para falar. Isso é para obreiros, para pessoas que estão dirigindo o culto. Não dar oportunidades a desconhecidos para falar ou cantar. Você está sujeito a vexame. O público ficará escandalizado com isso. A igreja ficará envergonhado, e tudo isso ocorrerá por conta de quem está dirigindo o culto. Por causa disso. Por conta de quem está dirigindo o culto. Cuidado. Dê oportunidade quem você sabe o que vai falar, como se procede. Não dê oportunidade a qualquer pessoa.
Não conversar no púlpito, não despachar expedientes, nem sair do seu lugar, a não ser por alguma emergência. Porque sempre pastores presentes, às vezes tem algumas emergências para lá e para cá, que é preciso resolver. Mas tem pastores auxiliares que não têm necessidade. E aí às vezes a conversa para lá, a conversa para cá. Não se pode acontecer isso em cima do púlpito da igreja, na plataforma da igreja. Se você não é o pregador do culto, dose o seu tempo se for convidado a falar. Já vou adiantar porque meu horário já está vencendo, irmãos. Se você for convidado para dar uma saudação, é no máximo 5 minutos. É de 3 a 5 minutos. Não, tem que falar 5 minutos. Não, se você falar 1 minuto, está bom demais. É melhor do que você passar de 5. Ou melhor do que você falar 5 e falar besteira. Entendeu? Fale só o necessário. Não passe de 5 minutos. Vai cantar, cante. Vai orar, ore. Dê a oportunidade para poder ler a Bíblia na leitura introdutória. Não é palavra introdutória, é leitura introdutória. Para você ler a palavra, orar e descer do altar. É só isso. Porque tem gente que você dá a oportunidade para fazer uma leitura introdutória, ele vai ler, vai pregar, para depois esquece até de orar, já devolve o microfone. E tem uns que ainda quer cantar ainda, irmãos. Tem que ter ética. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus está falando conosco. Aleluia. Uma da saudação não pode passar de 5 minutos. E o ideal é que uma pregação também não ultrapasse 45 minutos. Não é que tem que chegar a 45 minutos. É que você não ultrapasse a isso. Tá, irmãos? Eu sempre falo, às vezes os irmãos lá na nossa igreja: pastor, eu queria que o senhor falasse mais. Eu falo assim: não, eu prefiro falar menos, porque eu sei que vocês querem me ouvir mais, do que eu falar muito, depois eles falarem assim: pastor, falou demais, Deus me livre, não vou lá nem ouvir ele. Isso é bom, nós falarmos menos, o presidente sempre fala isso. Quem fala pouco é convidado a falar novamente. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, antes de eu fazer a oração, meu horário já venceu. E mais 10 minutos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Conduta da congregação. Eficácia do púlpito para uma mensagem poderosa depende muito da atitude da congregação durante o culto sagrado a Deus. A eficácia do púlpito para uma pregação poderosa, guarda isso, depende muito da atitude da congregação. Se a congregação está ligada no céu, a congregação não está conversando, não está batendo papo, mas está ligado na palavra. Quando não está ligado na palavra, está glorificando, está falando com Deus, está adorando. O fogo começa a lastrar e vem para cá, e a igreja desce pegando fogo. E quando o pregador fala, Deus já está falando, aí o fogo alastra. Jesus batiza com o Espírito Santo. E hoje no nosso dia está muito difícil nós vermos batismo com o Espírito Santo por causa disso, por causa da falta de ética nos nossos cultos. O crente deve fazer do púlpito aquilo que pediu ao dirigente para o que foi convidado a fazer. Muitos são chamados para dar um testemunho e acabam pregando, e ainda por cima cantam mais um hino. Muitos pedem para cantar e acabam pregando também, ou então intercalam testemunho e cânticos. Isso é impróprio, sendo uma maneira de iludir a boa fé do pastor, ou de quem está dirigindo o culto. Tem que ter cuidado com isso. Outros vão cantar, mas não dizem quantos hinos.
aí vão cantar, então cantam vários hinos. Isso também está errado. Em se tratando do culto onde deve haver equilíbrio, ordem e decência. Tem que ter equilíbrio. Você foi convidado a louvar ao Senhor com um louvor. Se você quiser cantar mais de um, pede, pergunta se pode. Porque se tiver tempo, o pastor vai te autorizar, mas se tiver programado para outras pessoas, não tem como. Tem-se uma ordem no culto, é tudo com decência e ordem. Quando o coral vai cantar o conjunto, a igreja deve cantar se ela for convidada a cantar junto. Senão acaba atrapalhando o coral também. Se você conhece o hino que o coral, o conjunto está cantando, cante intimamente. Cante para Deus. E então, ou ingresse também no coral para cantar junto do coral, do conjunto da igreja, do grupo da igreja. Glória a Deus. Pior é o que constantemente acontece, ocorre com os solistas, que sem pedirem nada para ninguém, quando ele começa e menos espera, está acompanhado de um bom número de auxiliares e geralmente às vezes desafinados. E tem outros que têm uma audácia, já pega o microfone e quer ajudar. Em vez de ajudar, atrapalha. Tem que ter reverência. Tem que saber o que está fazendo no culto. O culto é para Deus. O culto não é para nos amostrarmos, é para Deus. Irmãos, chamado para ler a Bíblia, leio que eu adiantei, fazer a leitura oficial, não tome liberdade, não fale mais nada além da leitura introdutória. Não copie modelo de outros pregadores. Não copie modelo de outros pregadores, porque isso jamais dará certo para você. Quando nós começamos a ouvir só um pregador, ouvir na internet, daqui a pouco você está falando igual ele. Eu estou falando por experiência própria. Eu antigamente, tinha gente que me chamava de Gilmar Santos, porque eu ouvia só Gilmar Santos, tinha CD, DVD, vai pregar na convenção dia 8 de março, Gilmar Santos de Goiânia. Então eu prego desde os 17 anos, então eu era fã do Gilmar Santos. Aí os pessoal, o Gilmar Santos chegou. Por quê? Porque eu ouvia só ele, mas eu tentava não falar igual ele, mas daqui a pouco eu estava falando igual ele. Então evite isso, ficar ouvindo só um pregador, daqui a pouco você está copiando o modelo dele. Não faça isso, não copie. Procurar sempre melhorar, é isso sim, mas não imitar os outros. Não, porque assim você perde a sua individualidade, a sua identidade, que é a sua marca registrada. Quando você tenta ser o que não é, imitando alguém, você perde aquilo que caracteriza você. Quem disse isso foi Antônio Gilberto, em 2004, no jornal Mensageiro da Paz. Ele disse isso: quando você tenta ser o que não é, imitando alguém, você perde aquilo que caracteriza você. A sua identidade você perde. Não faça isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Não faça isso. Irmãos, glória a Deus. Na apostila que você for adquirir, Ética Ministerial, é somente R$30, tá, irmãos? R$30. Já vem o certificado de participação da aula de hoje, tá? O lindo certificado da aula de hoje, da Stemp, tá? E aqui você vai ter tudo que eu falei e mais alguma coisa. Vai ter aqui sobre o pastor e as ovelhas. Vai ter aqui ainda dicas básicas para pregadores e obreiros. Está aqui nessa apostila de ética ministerial. Tá, irmãos? Somente R$30 já vai com o certificado. Isso aqui é do senhor, presidente. Irmãos, nós temos ali fora cursos de capacitação teológica, tá?
Curso de capacitação teológica é R$100, você faz à distância, você vai fazer na sua casa. Curso de missiologia, curso de obreiro aprovado completo. E nós temos alguns temas de pequenas obras, somente R$15, olha. Irmãos, preste atenção aqui, ó. As apostilas, somente R$15 cada apostila dessa. Temos 9 temas, ó. Obreiro aprovado e o seu preparo. O cristão e o deserto. Dízimos no Antigo e no Novo Testamento. A Trindade. Atividades, vaso e as 14 atividades do obreiro. Batalha espiritual. Temos as obras da carne e o fruto do Espírito. Você vai saber também algumas coisas que nós falamos aqui. Aqui você vai saber o que é emulações das obras da carne. Você não sabe, está aqui ó, na apostila. R$15 só. A família. E temos as 7 mensagens da cruz, somente R$15 cada apostila. E eu quero pedir à igreja para ficarmos de pé, que nós queremos fazer